Oi, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre a reprodução dos animais invertebrados. Então, antes de a gente começar, vamos relembrar algumas coisinhas, né? Quem são os animais invertebrados? A gente divide, né, os animais em vertebrados e invertebrados, o que não é muito legal, porque os invertebrados correspondem a todos esses filos aqui de animais, então é muito bicho que é invertebrado, né? Então não é um grupo formal, enquanto os vertebrados são esses cordados aqui que a gente vai ver semana que vem. Então, vertebrados corresponde a 8 filos de animais, que são todos esses animais aqui. Aqui eles foram colocados em uma ordem de poríferos, quinidários, plateumintos, moluscos, anelídeos, nematóides, artrópodas e equinodermos. Essa ordem provavelmente foi a ordem que esses animais, a linhagem desses animais surgiram no nosso planeta. Então, os animais mais antigos, né, são as esponjas do mar, são os poríferos. Depois surgiram os quinidários, depois os plateumintos. Né? Então, são animais que têm linhagens muito antigas no nosso planeta. Né? Então, à medida que a gente avança aqui no nosso cladograma, isso aqui é um cladograma, à medida que a gente avança nessas relações entre os seres vivos, os animais ficam mais complexos, né? Então, aqui a gente tem animais mais simples e aqui nós temos animais que são mais complexos. Então, nós vamos ver hoje a reprodução desses 8 grupos de animais. Só existem esses grupos de animais? Não, existem mais de 40. Alguns livros trazem 50. Só que imagina, ia ser muita coisa. Né? Então, os principais, né, os que mais têm espécies, são esses daqui. Mas existem muitos outros. Alguns conceitos importantes para a gente falar da reprodução dos animais. Né? Primeiro, então eu quero conceituar, né, algumas palavrinhas para não precisar ficar voltando nisso toda hora. Cuidado para não usar termo errado, isso é muito importante. Né? Então, muitos animais, eles podem ser hermafroditas. O que significa isso? Quando o mesmo animal, ele tem os dois sistemas reprodutivos, tanto o sistema masculino quanto o feminino. Eles podem produzir gametas femininos e gametas masculinos. Isso para a espécie humana é raríssimo, tá? Mesmo quando uma criança nasce com os dois sistemas, elas não podem produzir gametas, elas são estéreis, né? Então a gente vai falar de hermafroditismo principalmente para os animais que são invertebrados, onde isso é muito comum. Tá? Sexos separados, animais machos e fêmeas são dois indivíduos diferentes. Né? Então, aqui tem um exemplo: as minhocas são animais hermafroditas. Então, uma mesma minhoca, olha aqui, ela tem o sistema feminino e o sistema masculino. O sistema feminino é o ovário, que produz os gametas femininos, e as vesículas seminais, que produzem os gametas masculinos, que é o espermatozoide. Então, a mesma minhoca, ela tem os dois sistemas genitais, feminino e masculino, podendo produzir os dois tipos de gametas. Já que as abelhas, né, elas possuem sexos separados, né? Existe a operária e a rainha, que são fêmeas, e o zangão, que é macho. Outros dois conceitos, a questão da autofecundação e da fecundação cruzada. A autofecundação ocorre quando o animal ele é hermafrodita e o seu próprio espermatozoide fecunda um dos seus óvulos. Olha que bacana, o seu próprio espermatozoide fecunda o seu óvulo. No final, você está grávida de si mesmo. É assim que as fêmeas, né, os solitários, que são esses vermes aqui, elas fazem. Cada pedacinho desse tem um sistema reprodutor masculino e feminino. Então, ela produz óvulos, produz espermatozoides e os seus próprios espermatozoides fecundam os seus óvulos. Continua sendo um tipo de reprodução sexuada, porque envolve gametas masculinos e femininos. Então, ela sozinha, sem precisar de outro indivíduo, consegue produzir ovos, né, cheio aqui, né, de ovinhos que serão seus descendentes. A fecundação cruzada é quando um óvulo ele é fecundado por um espermatozoide de um outro animal, mesmo se o bicho for hermafrodita. Olha aqui um exemplo. As minhocas, né, elas são hermafroditas, elas têm o masculino e o feminino. Porém, uma mesma minhoca não fecunda os seus próprios óvulos, né? Elas fazem troca de espermatozoides. Então, as duas são hermafroditas, mas elas trocam os espermatozoides. Então, essa daqui recebe o espermatozoide dessa e essa recebe o espermatozoide da outra. No final, nós temos dois indivíduos que no final estão grávidos, né? Eles são hermafroditas e os dois ficam grávidos no final, porque ambos têm óvulos que foram fecundados. Então, a autofecundação é quando ele mesmo se fecunda com seus próprios espermatozoides, e fecundação cruzada é quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide de um outro animal. A fecundação pode ser interna
quando o macho deposita os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, é isso daqui que a gente está vendo, né, que acontece nos insetos, então o macho tem que depositar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Isso acontece com todos os animais que são terrestres, a fecundação tem que ser interna. Nos animais que são aquáticos, a fecundação ela pode ser externa, que tem, né, um ouriço do mar. Isso acontece quando o macho e a fêmea eles eliminam os gametas na água. Então, tá aqui, né, um ouriço do mar macho e um ouriço do mar fêmea. O macho libera os espermatozoides na água, a fêmea libera os óvulos na água, e esses espermatozoides fecundam os óvulos na água. No final, ninguém está grávida. Né? Por quê? Porque essa fecundação ocorre na água, então o ovo vai ser formado fora do corpo da fêmea. Né? Então, isso acontece nos animais que são aquáticos. E nos anfíbios, porque anfíbio, né? A palavrinha significa que ele passa metade da vida na terra e metade na água. Embora ele fique nessa posição, os dois ficam nessa posição e ambos liberam os gametas. Então, isso daqui é tudo óvulo e espermatozoide que está sendo fecundado. Eles têm que fazer isso no ambiente de água, né? Então, isso aqui é um ambiente que está cheio de água. Essa folhinha está cheia de água. Então, os anfíbios são animais que fazem a fecundação externa. Né? Então, eles liberam os gametas masculinos e femininos na água e aqui formam-se os ovinhos, né? E os pais eles podem cuidar ou não cuidar desses ovinhos, depende da espécie. Algumas cuidam e outras não. Aqui um exemplo, né, de animal que cuida, né? Alguns anfíbios cuidam. Olha, mas é externo, está fora do corpo da fêmea. Fecundou de forma externa, ele juntou os ovinhos e ele vai cuidar desses ovinhos. Além disso, né, existem animais ovíparos, que são aqueles que colocam ovinhos. Existem animais que são ovovivíparos, que ocorre a formação de um ovo, mas esse ovo ele fica formado dentro do corpo da fêmea, fica preso. Isso é comum, né, em algumas espécies de tubarões, ela não bota o ovo fica dentro do corpo da mãe, aí quando vai nascer, esse ovo eclode e já sai um filhotinho. É comum em tubarões e em serpentes. E vivíparos, né, vivíparos são aqueles que não têm ovos, né, não ocorre a formação de um ovo e o desenvolvimento é direto no corpo materno. Desenvolvimento ele pode ser indireto ou direto. Desenvolvimento indireto é quando o filhotinho já nasce parecido com o adulto. Né? Então, aqui a gente tem dois insetos, porém, dois insetos com desenvolvimentos diferentes. O desenvolvimento indireto, aqui. O indireto é quando o filhote nasce muito diferente do indivíduo adulto, né? Então ele vai precisar passar por uma metamorfose, enquanto direto ele é parecido com o adulto. Então, olha que ele saiu do ovo, ele só cresceu. A gente é assim, né? A gente não faz uma metamorfose. Já outros insetos, olha, nascem completamente diferentes. Não só insetos, a gente vai ver que vários animais têm a presença de larvas, né? Então a larva é muito diferente. Os anfíbios têm larvas, né? Que é o girino. Isso vai ser muito diferente do indivíduo adulto. Então, desenvolvimento indireto quando tem metamorfose. Desenvolvimento direto é quando o filhotinho já se parece com o indivíduo adulto. Então, vamos falar dos grupos. Né? Os poríferos. Poríferos são as esponjas do mar, são esses bichinhos aqui. Né? As esponjas, elas são todas aquáticas, principalmente marinhas, e como elas são simples, elas podem fazer brotamento, esse tipo aqui de reprodução, nasce, desenvolve, né, um brotinho, e isso vira uma esponjinha nova. E no final você tem duas, né, a mãe e a filha. O problema é que elas são idênticas, né? Você não tem variação genética, né? O filhote é um clone do seu pai, é reprodução assexuada. Mas as esponjas também podem fazer reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, né, tem o macho, tem a fêmea, vão produzir os espermatozoides e os óvulos e liberar isso na água. As esponjas não nadam, elas ficam paradinhas. Olha aqui, esse aqui produziu os espermatozoides, né? O óvulo está aqui, foi liberado. O espermatozoide nada, fecunda o óvulo. Depois que fecunda o óvulo, sai uma larva. Então, o desenvolvimento é indireto. E essa larva, que é muito diferente do indivíduo adulto, ela nada, fixa em algum lugar e vai se desenvolver, né, fazer a sua metamorfose e se tornar uma esponja adulta. Então, nós temos a fecundação externa, que eles liberam os gametas na água, e o desenvolvimento é indireto com a formação de uma larva. Quinidários são também, todos eles são aquáticos, né? São as águas-vivas, as anêmonas, os corais, né? Então, eles são animais, assim, super diferentes também, né? Muitos podem ser
medusas, que é dessa forma, ou pólipos. A medusa, ela tem a boca virada para baixo, enquanto o pólipo tem a boca virada para cima. O pólipo é a anêmona do mar, né? Um exemplo de pólipo. Elas também são animais que podem fazer reprodução assexuada, através do brotamento, podem fazer reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a fecundação é externa, liberam os gametas na água e o desenvolvimento é indireto. Também forma uma larvinha super diferente e essa larvinha que vai dar origem ao indivíduo adulto. Plateumintos. Os plateumintos, esses são esses vermes aqui, né? São vermes bem achatados, vermes compridinhos. Lembrando, são animais simples, surgiram lá milhões de anos atrás, muito antes de ter dinossauro, né? De ter crocodilo, muito antes de tudo isso, né? Foram um dos primeiros animais. São vermes de corpo mole, achatado, alguns vivem na vida livre, né? Não são parasitas, outros podem ser parasitas. Por exemplo, os que causam a tênia, que é a solitária, esquistossomose ou a cisticercose. São 3 doenças causadas por plateumintos que são parasitas. Eles podem fazer reprodução assexuada. Olha que bacana. Se ele for partido no meio, ele vira 2 bichinhos. Então, ele formou um filhotinho. Olha só, ele perdeu aqui. É como se a gente perdesse um braço. Nosso braço desse origem a um clone nosso, a um filhote nosso. Né? Então, é uma realidade muito diferente a desses animais. Isso é reprodução assexuada por fissão. Né? Então, eles podem fazer reprodução assexuada por fissão ou podem fazer reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, eles são hermafroditas, mas eles fazem troca de espermatozoides. Algumas situações, como as tênias, podem fazer a autofecundação. As tênias podem fazer a autofecundação ou as planárias podem fazer a fecundação cruzada, onde elas trocam de espermatozoides. Aí elas depositam essas bolsinhas aqui cheias de ovos, né, onde saem as larvinhas das planárias. Então, o desenvolvimento é indireto, tem ovinho, então são ovíparos, né? Aqui uma brincadeirinha, né? Cuidado com a planária gigante, deixa comigo. Aí ele foi, usou a espada, partiu a planária no meio. Idiota, você transformou ela em 2, é porque eu não estudei biologia. Né? Se estudasse biologia, ele ia saber que quando se parte uma planária no meio, ela se regenera e dá origem a 2 planárias diferentes. Quanto mais ele partir, mais inimigos ele vai ter, né? Nematóides são vermes, né, mas não são achatados, são vermes assim, de corpo cilíndrico. São os vermes que a gente mais vê, né, tanto em seres humanos quanto em cães. Né? Quem tem filhotinho já deu vermífugo, sabe que sai um monte de vermezinho ali no cocô do cachorro. E a gente também pode ter esses vermes, né? Principalmente a lombriga, que é as caridias e a ancilostomose. São verminoses muito comuns. E é por isso que, pelo menos 2 vezes ao ano, né, de 6 em 6 meses, nós temos que tomar vermífugos, né? Para evitar ter esse tipo de parasitas, porque muitos podem viver dentro do nosso intestino e pode causar anemia, tá? Mas nem todo mundo é parasita, né? Alguns desses vermes aqui têm a sua vidinha livre sem preocupar em parasitar ninguém. Eles possuem sexos separados. Aqui, tá vendo que agora já ficou um pouquinho diferente? São vermes, mas eles têm os sexos separados. Não é todo mundo igual, não. Tem o macho e tem a fêmea. Olha, tem diferença entre os machos e as fêmeas. Nós falamos que isso é dimorfismo sexual. E a fecundação é interna. Então, o macho tem que depositar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Né? Então, a gente já tem aqui uma coisa um pouquinho mais complexa. Os moluscos, né? Os moluscos são esses animais que têm o corpo mole, eles podem ou não ter uma concha, a maioria dos moluscos tem concha, né? São os caracóis. Só para ficar claro, né? O caracol é aquele bichinho que é terrestre, o caramujo ele é aquático, e a lesma é essa aqui que não tem concha, né? O polvo tem 8 braços, as lulas têm 10 braços, as ostras e os náutilos, né? Então é um grupo bastante diverso, mas todo mundo tem essa carinha de lesma, né? Os moluscos, eles vão apresentar reprodução sexuada. Então, agora a gente não vai falar mais em reprodução assexuada, não, porque agora os animais já estão mais complexos. Então, agora em diante, eles vão fazer somente reprodução sexuada. Né? Então, ninguém mais agora tem capacidade de partir uma lesma no meio, ela não vai virar 2, né? Você vai matar aquela lesma. Né? Então, elas fazem somente reprodução sexuada. Há espécies de sexos separados, algumas são hermafroditas, né? Os polvos e as lulas são de sexos separados, muitos caracóis são hermafroditas, então depende, né? Um grupo muito grande, então depende da espécie desses animais. Nos animais que são aquáticos, a maioria tem fecundação externa. Nos animais que são terrestres, a fecundação ela é
interna. Por que isso acontece? Né? Na água, eles podem liberar os gametas, né? O espermatozoide ele pode nadar até o gameta feminino na água. Se o ambiente vive na terra, como é que esse gameta vai nadar no seco? Não tem como, né? Então, os animais que são terrestres, eles vão ter fecundação interna, onde o macho deposita espermatozoides dentro do corpo da fêmea, né? Então, aqui tem um exemplo, um molusco isolado, ele pode fazer autofecundação, né? Outros moluscos separados, eles vão fazer fecundação cruzada. O desenvolvimento é indireto, então tem larvinha. Os anelídeos, eu já comentei um pouco sobre os anelídeos, né? São as minhocas, existem também as poliquetas, são esses animais marinhos, e as sanguessugas, são hermafroditas e vão fazer fecundação cruzada, né? Então, embora eles fiquem assim bem pertinho, mas a fecundação é externa. Eles ficam pertinho, assim, coladinho um no outro. Mas a parte masculina, os dois, no caso, liberam os espermatozoides e o óvulos e vão formar bolsinhas de ovos que ficam grudadinhas nessa região aqui, nesse clitelo, né? Então, vai formar uma bolsinha de ovo que fica aqui. E desse ovo vão sair as larvinhas das minhocas. A artrópode, esse é o grupo que, assim, a gente acha que os humanos dominam o mundo, mas quem domina o mundo mesmo são os artrópodes, né? Então, é o grupo mais diverso, o mais numeroso, tem muitas formigas que a gente no planeta, é o mais bem sucedido. São os crustáceos, né? Caranguejo, camarão, lagosta, são os aracnídeos, aranha, escorpião, carrapato e os insetos. Os insetos é o maior grupo, sem sombra de dúvida, né? Inseto é todo mundo que tem 6 patinhas. É assim, crustáceos têm 10 patinhas, aracnídeos têm 8 patinhas e os insetos têm 6 patinhas, né? E existem os miriápodes, né? Que são os pulgas de cobra e as centopeias, que têm inúmeras patinhas. Ele não entra nessa conta. Com relação à reprodução, todos os artrópodes, eles são de sexos separados. Então, olha que joaninha, a gente pensa que todo mundo é fêmea? Não, tem a joaninha fêmea e a joaninha macho. A fecundação é interna, então todos os artrópodes, né, eles vão depositar, que o macho tem que depositar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, e o desenvolvimento, eles são ovíparos, né, então todos eles vão botar ovos. O desenvolvimento pode ser direto, sem formar larva, ou pode ser indireto, passando por metamorfoses bastante complexas. E equinodermos são esses animais assim, muito diferentes, né? São as estrelas do mar, bolacha da praia, ouriço do mar, são animais, né? São complexos, né? Eles ser diferentes não quer dizer que eles são menos importantes, não. Eles são importantíssimos e estão muito complexos, são bichinhos muito diferentes. Eles também realizam reprodução sexuada, então, ao contrário do que a gente pensa, se eu cortar um braço de uma estrela do mar, esse braço não vira uma estrela do mar nova, né? Ele tem uma alta capacidade de regeneração, né? Então, ele pode recuperar esse bracinho, mas o braço que caiu, né? Não vai dar origem a um bichinho novo, aquele braço vai morrer. Então, eles só fazem reprodução sexuada, sexos separados. Olha que bonitinho, existe a estrela do mar macho e a estrela do mar fêmea. Né? A fecundação ela é externa, então macho e fêmea lançam seus gametas na água e o desenvolvimento é indireto. Olha a larvinha desse bicho, não tem nada a ver, é super diferente. Então, olha aqui, macho e a fêmea liberam o gameta, formam um embrião. Esse embrião desenvolve, forma uma larva. A larva vai se desenvolver e dá origem a uma estrela do mar nova, né? Desenvolvimento indireto. Quero que vocês me respondam aí nos comentários do vídeo, né? De todos os grupos, né? Qual grupo de animais tem a reprodução mais interessante? O que vocês acharam, né? Eu coloquei aqui uma tirinha, né? Se os Jedi fossem planárias, as lutas não teriam fim. Por quê? Toda vez que partisse e usasse um sabre de luz para partir uma planária no meio, você teria uma planária nova. Ia ser uma luta eterna. Então, respondam para mim essa perguntinha aqui aí nos comentários.